Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um conceito de design gráfico que vocês me pedem bastante e que é extremamente importante para essa carreira, chamado planejamento visual. Ele não é só para isso também não. Todas aquelas pessoas que querem fazer produções gráficas, querem fazer qualquer coisa que seja visualmente interessante, é importante ter esse conceito de planejamento visual bem feito aqui na nossa cachola, porque é ele que vai te direcionar vários instrumentos e vários conceitos que vão te ajudar a fazer coisas interessantes, que chamem a atenção positivamente. Dentro disso, a gente tem duas teorias que eu embasei para fazer esse vídeo. Uma vem do livro da Lina Wheeler, que foi escrito em 2012, chamado Design de Identidade da Marca. E outra vem de um curso da Udemy, muito legal também, chamado Fundamentos do Design. Então, se você quer se aprofundar nesse assunto, vai lá, procura esse livro, procura esse curso, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, quando falamos de planejamento visual, o mais importante, a palavra-chave disso é planejamento, que vai diferenciar, por exemplo, de identidade visual. O planejamento é uma palavra que ela significa, né, você seguir um plano, você ter a ação de seguir um plano. E esse plano, então, ele vai determinar um objetivo que você quer alcançar. Sendo assim, é uma ação intencional. E ela vai usar, né, de elementos, no caso que a gente está falando de elementos visuais, porque é um planejamento visual, ela vai usar desses elementos de forma integrada, ou seja, em conjunto, coordenada, cada um, né, para o seu cantinho certo, e orientada para sempre chegar no objetivo final. Então, falando sobre isso, é importante a gente comentar, só vou comentar por cima. Tem um texto aqui muito legal chamado Afinal, como se chama isso, do André Vilas-Boas, para dizer que design é projeto. Sim, é importante salientar isso, porque muita gente acha que design é somente desenho. Mas o ato de você fazer o desenho, o ato de você fazer um design, significa projetar, simular, esquematizar, planificar. A gente está tratando de objetivos, de propósitos, de intenções. Isso tudo através de elementos gráficos, né? Design gráfico vai usar desses elementos que vão ter, né, todo um preparamento, toda uma preparação toda uma preparação visual por detrás daquela intenção. Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre o que é importante ter num planejamento visual que vai te direcionar para um resultado positivo. São algumas das características que eu vou falar agora. Legibilidade, leiturabilidade, assertibilidade, harmonização e hierarquia. Vou começar explicando de baixo para cima, que eu acho mais fácil. Primeiro, de hierarquia, é que você precisa mostrar o que é mais importante primeiro, ou que seja mais atrativo é o que é mais importante, e depois as outras informações. Estou falando não só de texto, estou falando de texto, estou falando de imagens, de desenho, tudo isso pode ser interpretado. Estamos tratando de elementos visuais. A harmonização é outro conceito importante, que é aquele que vai falar que tudo aquilo que você está unindo numa peça só tem que conversar entre si, tem que pelo menos não brigar entre si. Tudo aquilo que você está usando deve ter um propósito e você deve explicar isso. É a questão da harmonização. Assertibilidade, que eu acho que é o mais importante que vai vir no planejamento, é que você deve acertar aquele tema e objetivo proposto. A leiturabilidade e legibilidade, você vai ver por essa imagem que está aqui. Nem tudo que é legível é necessariamente fácil de ler. Eu tenho certeza que você lendo agora comigo essa palavra necessariamente, você demorou um pouquinho mais do que ilegível. Por quê? Ele está usando várias fontes diferentes, com tamanhos diferentes, em itálico, normal, maiúsculo, minúsculo. Isso tudo é uma confusão muito grande que prejudica a nossa leiturabilidade. Ou seja, a gente não consegue ler ela com facilidade. Agora, a legibilidade, por outro lado, é quando você não consegue ler o caractere, quando você não consegue entender aquela letra, quando você não consegue entender aquele desenho. Isso é questão de legibilidade, certo?
Então, agora eu vou explicar um pouquinho sobre os quatro princípios básicos do planejamento visual. E eu vou começar explicando pelo meu próprio slide. Nossa, Isabelle, como assim? Sim, o slide ele não é nada mais, nada menos do que um planejamento visual para eu chegar em um determinado fim. E o meu fim, ou o que eu devo acertar, que vem o conceito de acertabilidade, é promover para vocês um conhecimento, mostrar de forma clara alguma coisa. Então, eu fiz a partir de dois principais. Eu coloquei um desenho grande, que está chamando a atenção, e do lado tem um pequeno texto para me auxiliar e auxiliar vocês. Então, esse é o principal conteúdo. Segundo, vem a questão que está falando aqui da hierarquia de informações. O mais importante que eu quero trazer aqui é a imagem. Depois, eu quero que vocês tenham mais atenção sobre o título. Por isso eu coloquei esse negócio aqui, esse retângulo laranja gigante, em volta desse texto. E o número 4 eu quero que chame muita atenção, por isso eu deixei nesse tamanho. O segundo, por exemplo, que é o subtítulo, ele está numa caixa mais alta, ele está em bold também, em comparação com o resto do texto. Outra coisa importante é a questão da harmonização aqui. Tá vendo que como o que eu quero que chame atenção é o desenho, que é bem colorido, o fundo tá num cinza bem claro. E o outro, né, que são os textos, estão em preto, para ter justamente leiturabilidade e legibilidade, com uma tipografia bem simples, para poder conseguir ler com facilidade. E até mesmo esse retângulo laranja, ele não chama tanto atenção quanto, por exemplo, o desenho. Então, bom, vocês vão me dizer se eu tive, né, o acerto, né, a questão da assertividade. Mas vamos então para os 4 princípios básicos do planejamento visual. A questão da proximidade é muito importante, porque quando a gente está falando de elementos parecidos, que formam um conjunto, ou então, né, que são uma única unidade, é importante que eles estejam próximos, porque aí a gente consegue visualizar com muito mais facilidade que aquilo é um conjunto. No caso dessa imagem, o exemplo que eu coloquei, triângulos, por mais que eles estejam em cores diferentes, eles estão bem próximos num conjuntinho. Isso faz com que o nosso cérebro identifique muito mais fácil que aquilo é uma coisa só. É a mesma forma e é isso que está querendo dizer. Agora vamos supor, se diferentes formas, mas todas nas cores vermelhas, estivessem agrupadas bem próximas, o nosso cérebro interpretaria muito mais fácil que aquele conjunto é um conjunto de coisas vermelhas e não de diferentes formas geométricas, certo? O segundo é a questão do alinhamento, que para o planejamento visual, ele eu acho que é o mais conhecido popularmente falando, por causa de, principalmente, né, do Word, do Instagram e tudo isso, que promove para a gente esses tipos de alinhamento, quando a gente está falando de texto. Existe o alinhamento justificado, centralizado, de esquerda e de direita. Só que, além disso, o alinhamento também ele trata de uma coisa muito importante chamada linhas invisíveis. Por exemplo, em um texto justificado, como vocês podem ver, existe uma linha invisível de cada lado aqui dessa margem que faz com que o texto fique encaixado em uma moldura. No caso aqui, ela está quadrada. Agora, quando eu não estou usando, né, esse alinhamento, dá para fazer também de outras formas. Como, por exemplo, aqui no texto que eu usei no título, eu fiz uma moldura retangular ao em volta, né, desse título. Isso fez com que isso daqui virasse um conjunto que separasse dos demais. Ao, né, contrário, o corpo do texto, por mais que a gente não veja que tem uma moldura, dá para entender por essas linhas invisíveis que existe, né, um retângulo também aqui, que sobe até dentro de princípios básicos. É um retângulo que vai manter tudo aquilo alinhado. Isso é importante na questão da harmonia. É agradável aos olhos ver esse tipo de coisa. E quando a gente não está falando de texto, isso encaixa da mesma maneira. Por exemplo, quando você está fazendo um logotipo, quando você está fazendo um desenho qualquer, usar de formas geométricas para fazer um alinhamento pode ser uma grande saída para você conseguir alguma coisa mais harmônica. A não ser que não seja essa a sua intenção, obviamente. O terceiro desses conceitos, eu estou coçando meu pé,
Coça, coça, coça. Mas agora, falando sobre o terceiro desses princípios básicos, é o conceito da repetição, que é um conceito bem complicado um pouquinho de explicar, mas que faz muito sentido depois que você entende. Vou pegar um exemplo. Se você está falando de um cardápio feito para um restaurante, todo o conjunto do cardápio ele deve ter uma repetição de elementos similares, que aí vem daquele conceito de identidade visual que eu já falei no vídeo anterior. E aí todo, né, esses elementos eles vão se repetir em várias peças gráficas dentro também do cardápio, ele vai se repetir. Só que dentro dele você tem outros subtítulos. O que eu estou falando? Vamos supor, você está falando de um cardápio de um restaurante que tem hambúrgueres. Você tem os hambúrgueres normais, você tem aqueles gourmet, você tem, vamos supor, os vegetarianos, você tem a parte de batatas, você tem a parte de sucos. Cada um deles tem que se diferenciar de alguma forma para trazer aquela noção de conjunto, que esse é o conjunto dos hambúrgueres normais, esse daqui é dos vegetarianos. Então eles têm que estar, além de próximos essas informações, elas também têm que ter elementos visuais diferentes que vão se repetir para cada conjunto. Por exemplo, nessa imagem, eu não quero discutir sobre o que ela está tratando, só que você consegue ver que as pessoas, por exemplo, estão de preto e branco, além de estarem próximas, elas formam um conjunto, enquanto essas pessoas que estão de verde, elas são outro conjunto. Então, essa questão da repetição, tanto de cor, quanto de fonte, quanto de formas, é importante. Aqui nesse slide, por exemplo, esse slide é diferente desse outro conjunto, porque aqui eu estou tratando de um assunto X e lá eu estou tratando de outro assunto, mesmo que seja no mesmo vídeo, eu esteja usando as mesmas cores. Esse daqui eu estou usando o mesmo template, só estou mudando o texto e as imagens, né, que estão sendo usadas. Mas aí você consegue identificar muito mais fácil que eu estou tratando de um mesmo tema, certo? E agora, por último, o último princípio básico que a gente vai falar desse planejamento visual é o de contraste, que pouca gente utiliza por medo, por causa que o contraste ele pode acabar um pouco com a harmonia daquela tua peça. Só que ele é extremamente importante, porque quando a gente está falando de hierarquia, que foi aquele conceito que eu falei anteriormente, a gente tem que destacar alguma coisa que seja mais importante do que outra, ou que a gente quer realmente dar mais ênfase. Como nessa imagem, por exemplo, nós temos várias maçãs verdes. O que se destaca é uma, que é a unidade, uma maçã vermelha. Ela vai se destacar das demais. Então, isso pode ser feito por meio de cores, pode ser feito por meio de formas. É importante que tenha contraste na tua peça, porque senão você não consegue saber para onde você direciona o olho. Por exemplo, num texto, a gente que nem aqui, ó, o texto corrido, ele tá aqui todo no mesmo letra, no mesmo tamanho, no mesmo alinhamento, só que uma parte eu deixei em negrito e a outra não. Quer dizer que isso daqui vai chamar um pouquinho mais atenção do que esse, mas não vai chamar mais atenção que esse daqui. Por exemplo, que é o subtítulo, ele está numa caixa maior, ele está em bold, ele está lá para chamar atenção, mas não vai chamar mais atenção do que esse daqui, que é o título principal. É a questão da hierarquia, ela pode ser direcionada a partir do contraste, se você usar ele com cautela para não acabar com a harmonia daquela tua peça, ok? E é isso, gente. Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. E se você quiser me chamar também pelas redes sociais, pode ser, viu? Eu tenho o Instagram, que é @isa.piso. Vai lá, me segue. E também não se esqueça de inscrever-se aqui neste canal, que eu já vou agradecer demais. Se esse vídeo te ajudou, se ele foi interessante para você, se você gostou, deixa o joinha, que também já vai me ajudar bastante. É isso então. Um beijo e até o próximo vídeo.